Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando aí mais uma transmissão para a nossa aula que nós estaremos falando aqui sobre a genealogia, e tomara que você esteja conosco neste momento. Nós vamos iniciar aqui, alguns alunos já estão adentrando aqui, estamos verificando aqui. Aleluia, glória a Deus. Estamos aí, meus queridos. Não saia não, vem aí. Apareça na nossa live. Estamos ao vivo. O áudio tá bom? Tá bom, tá perfeito. Vamos lá? É isso aí, meus irmãos. Vamos continuar a nossa aula. Nós vamos continuar falando aqui, né? Deixa eu deixar aqui o celular para mim ver os comentários. Nós vamos continuar a nossa cronologia, né? Vamos continuar aí a nossa cronologia, falando aí desta matéria maravilhosa, quando nós começamos a enxergar o panorama do desenvolvimento aí dessa descendência. Bom, então vamos continuar aí. Deixa eu colocar aqui na tela. Bom, seja muito bem-vindo. Sou o pastor Gilmar e nós estamos gravando uma sequência de videoaulas, né? Podemos assim dizer. Uma sequência de vídeos onde estamos falando da genealogia, da cronologia, que fala sobre a genealogia de Adão até Noé. Nós falamos sobre essa genealogia, está no nosso primeiro vídeo, está dentro desta playlist. Você procura aí no nosso canal a playlist Cronologia e Genealogia, né? Cronologia genealógica, você vai encontrar esses vídeos que nós estamos gravando, falando desde o início de Adão. Estamos seguindo a descendência de Sete até Noé. Noé, chegamos até o dilúvio. Na aula passada nós falamos sobre a questão do dilúvio e a saída do dilúvio. Hoje nós vamos continuar falando um pouco de Noé e vamos prosseguir com a genealogia de Sem até chegarmos a Abraão. Será que Noé ensinou a Abraão as coisas de Deus? Será que Noé teria sido uma referência para aquela geração até chegar a Abraão? Será que Noé foi essa referência? Será que Noé chegou até lá? Então vamos entender, vendo a cronologia bíblica, até que ponto nós podemos ter certeza que Noé estava vivo quando Abraão nasceu. Noé estava vivo? Se Noé estava vivo quando Abraão nasceu, será que ele foi conhecer o seu tataraneto? Será que ele foi conhecer quem era Abraão? Será que essa geração ficou oculta de Noé ou Noé acompanhou essa sequência da sua família? Então nós vamos ver isso biblicamente dentro daquela tabela cronológica que nós estamos fazendo. Você é muito bem-vindo. Quero te pedir que você aí se inscreva no nosso canal. Está faltando muito pouco para nós atingirmos aí 1000 inscritos no nosso canal. Vai nos ajudar bastante e nos impulsionar a gerar mais conteúdo da Palavra de Deus. É um processo muito árduo. Nós gravamos todos os dias, né, um conteúdo. Então que Deus abençoe a sua vida. Nós não somos dono da verdade, tá? Eu não sou dono da verdade. Eu me considero um professor. Eu não ensino as minhas ideologias e não ensino um cabresto o qual você deve seguir, tá? O nosso propósito da Faculdade Teológica é lhe mostrar como analisar as Escrituras, como você tirar as suas próprias conclusões, como você abrir a janela do conhecimento para a sua vida, e então você estará apto para o reino de Deus, tá? Então, nosso intuito não é mantermos uma pessoa amarrada a um aio, tá bom? Meus queridos e amados irmãos, você que está nos acompanhando agora neste momento, essa é o nosso terceiro vídeo, né, sobre essa questão, e nós vamos seguir então aqui, continuando sobre a cronologia. Então tá aí, você está nos acompanhando. Nós falamos já, tá? Deixa eu dar uma aumentada. Nós falamos já daqui de Adão até chegarmos aqui em Noé. Então nós vimos que nesses 1000 anos que se passaram aqui, nós fizemos
é uma régua de tempo de 1.100 anos, partindo de Adão. Já mostramos na primeira aula como fizemos isso. Então, nesses primeiros 1.000 anos, nós temos aqui a morte de duas pessoas. Tá? Adão, que morreu no ano 930, com 930 anos. Tá? Então, temos aqui Adão. Vou puxar para cá. Então, temos aqui Adão, que morreu com 930 anos. E temos aqui Sete, né? Que é o filho de Adão, primogênito de Adão. Sete tomou a primogenitura porque Caim, que é o primogênito, acabou matando Abel, e ele então foi excluído da primogenitura por causa deste pecado de homicídio que ele cometeu. Além de ter sido marcado por Deus, ele fugiu da presença de Adão e partiu para uma vida secular. Então nós temos aqui Adão e agora Sete, seu terceiro filho, que se tornou o primogênito que prosseguiu. Então vemos que Sete morreu no ano de 1042. Então, durante esses primeiros 1.000 anos, nós tivemos, por 930 anos, Adão falando das experiências com Deus e Sete também ensinando os seus sucessores. E ninguém mais da primogenitura aqui faleceu. Apenas Enoque, que está aqui, ó, que não morreu, mas segundo a Bíblia, Deus o tomou. Alguns podem interpretar como Deus o tomou, ele ter morrido, e outros interpretam como Deus o tomou para si, como um arrebatamento. Tá? Nós não vamos entrar neste mérito, porque isso é um caso que nós temos que analisar no original hebraico, ver realmente como que aconteceu. E não é o nosso propósito agora neste momento. Então nós temos duas pessoas que morreu e uma que foi transladada. E aí, ou Deus o tomou. Vamos usar Deus o tomou, que é isso que está no texto. Então Deus o tomou. E aí temos Noé. Então Noé, ele aprendeu de seu pai Lameque, que aprendeu de Adão e Sete e Enoque e muitos outros que vieram aqui. Então a fonte que transmitia a palavra de Deus, ela perdurou aqui muito tempo. Depois nós entramos aqui na segunda linha do tempo, que nós estamos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, olha aqui. E nós falamos então de Noé, ok? Noé e os primeiros 500 anos da vida de Noé. E aos 500 anos da vida de Noé, ele gerou Sem, Cã e Jafé. Tá? Então temos aqui Noé e o seu primogênito aqui Sem. Como temos lá Adão e o seu primogênito Sete. E Sete percorreu aí essa primogenitura por mais de 1.000 anos. E nós temos agora aqui Adão, temos aqui Noé, está aqui no gráfico, tá? Acompanha aí, Noé e o seu filho Sete. Então Noé teve Sete com 500 anos. Já vimos na aula passada que o dilúvio aconteceu no ano 600, está aqui, ó, 600 da vida de Noé. Então haviam se passado 100 anos e Sete estava com 100 anos quando gerou Arfaxade. Então nós vamos ver aqui as gerações, ó. Olha aqui. Então, para você acompanhar aqui a nossa linha do tempo, como nós fizemos esta linha do tempo. Deixa eu passar aqui que é melhor, pronto, que aqui só está ele. Então, para você acompanhar esta linha do tempo. Então, nós vamos continuar esse vídeo aqui de Noé. Tá ok? Na aula passada, no nosso segundo vídeo, nós já falamos isso aqui. Então, vamos continuar aqui de Noé. Então, temos aqui Sem. Tá? Noé, segundo a Bíblia, Noé, ele viveu deixa eu pegar aqui, Noé viveu 950 anos. Tá? Marquei aqui, ó. Noé viveu 950 anos. Está em Gênesis, no capítulo 9, versículo 25. Vamos ver isso aqui. Deixa eu mostrar aqui para você, Gênesis. Ó, Gênesis capítulo 9, vamos colocar aqui Gênesis. Capítulo de número 9, anota esse versículo aí. Tá? Gênesis capítulo 9 e o versículo 25. Tá bom? Anota aí que você vai precisar. Gênesis 9, 25. Está errado aqui.
Viveu Noé 950 anos. Não, não é 925 não. É que agora eu perdi aqui, deixa eu ver. Estamos ao vivo aqui, irmãos, hein? Estamos ao vivo. Não é nada preparado, não. Noé viveu. Deixa eu procurar aqui que é mais fácil. Ó. Vou por aqui. Noé viveu. Vamos procurar aqui. Noé viveu. Josias. E aqui. Aqui. Depois que gerou Noé, 500 anos, gerou... não estou vendo aqui agora. Nossos irmãos, nossos alunos que estão online aí, depois procura o versículo aí, que diz que Noé viveu 950 anos, e coloca aí nos comentários, por favor, tá? Eu não quero perder o foco aqui, senão nós não vamos perder muito tempo. Mas Noé, você pode procurar na Bíblia que você vai encontrar, Noé, ele viveu 950 anos, tá? É que agora aqui nós não estamos achando. Vou fazer mais uma procura aqui, deixa eu procurar só Noé, vamos ver aqui. Noé, vamos ver se eu acho. Ele vai achar aqui sobre Noé, ele vai dar muito livro, vai falar muita coisa sobre Noé. Aí vai ficar difícil. Vai ficar 350 anos. Deixa eu ver aqui esse 9 aqui. Aqui, achei. Pronto. É capítulo 9, versículo 29. Está marcado até errado aqui a referência. Então anota aí, tá bom? Deixa eu anotar aqui. Capítulo 9, versículo 29. Esses versículos a gente tem que marcar certinho, senão... Então, Gênesis 9, 29. Achamos já aí. Tá bem, meus amados? Então anota aí. Em Gênesis, no capítulo 9, versículo 29, olha o que diz o texto aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para você ver, olha. Todos os dias de Noé foram 950 anos. Então, Noé viveu 950 anos. Guarde este versículo aí, tá? Anote aí que nós vamos tocar nesse assunto aqui depois, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar aqui. Então, Sete, Noé com 500 anos de idade, gerou a Sem. Sem gerou Arfaxade, olha aqui, ó, no ano de 1557. Então, quase aqui no dilúvio, que nós já falamos na aula passada. Então, vamos prosseguir agora nesta aula aqui de Arfaxade em diante. Então, como que nós chegamos nos anos? Olha, vamos seguir aqui a genealogia, tá? Deixa eu abaixar aqui para você ver. Ó. Então, temos aqui, Arfaxade viveu 35 anos. Você vai encontrar agora a partir de Gênesis capítulo 11, versículo 10, que você vai achar tudo isso. Então, abre a sua Bíblia e deixe ela aberta aí em Gênesis, tá bom? Para poder você encontrar. Gênesis 11, 10, ó. Gênesis 11, 10. Deixa eu mostrar para você aqui. É bom deixar aberto aí, ó. Gênesis capítulo 11. Olha, estão me ligando aqui na secretaria. 11, versículo 10, tá? Então você deixa aí em 11, Gênesis 11, versículo 10. Achou aí? Então acompanha aí. São essas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade. Já falamos isso na aula passada. Ó, e viveu Arfaxade, olha, versículo 12. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou Salá. Tá? Gerou Salá. Eu estou usando aqui o MyBible. Estou usando esse aplicativo MyBible. Ele é um aplicativo gratuito, você pode até instalar no seu celular, pode instalar no seu computador, e ele auxilia muito, tá? Por exemplo, Arfaxade Salá. Então você quer saber o que significa o nome Arfaxade. Você dá 2 cliques, ele vai procurar no dicionário da própria Bíblia, e você vai ter aqui, ó,
Arfaxade. Olha aqui, ó. Eu falhei como o peito. Ele amaldiçoou a mamadeira. Então você vai encontrar essa referência do significado do nome Arfaxade, tá? Essa Bíblia, ou My Bíblia aqui, ela é digna de aceitação, tá bom? Então você não precisa ter enciclopédias, um monte de livro. Você tendo My Bíblia, você já consegue fazer uma pesquisa rápida e chegar num denominador comum aí. Então nós temos aqui, no original hebraico, né? Arpachad, e temos aqui então o significado, ó. Olha aqui, olha o significado. Tá aqui o significado, ó, tá vendo? Eu falhei como peito. Ele amaldiçoou a mamadeira. Guarda isso aí, tá vendo o significado? Então você quer saber, por exemplo, o significado aqui. Arfaxade viveu Arfaxade e gerou a Salá, que foi filho de Arfaxade. Você quer saber o significado? Ó? O que significa Salá? Olha aí. Shelar, né? O Shelar. O que significa? Olha, ó. Broto. Você vai aqui em outra referência. Arma, projétil. Ó, broto, arma, projétil. Voltamos lá, mas eu quero saber ele no grego, né? Tem também, olha aqui, ó. Você vai aqui na referência. Salá, de origem hebraica. Shalar. Salá, ó, broto. Tá vendo? Aqui é no grego também. Broto. Filho de Cainã, neto de Arfaxade, pai de Eber. Então tá aqui o significado. Broto. Olha, então nós achamos algum significado dos nomes. Tá bom? Por que eu estou te mostrando isso? Porque, olha, quando nós formos procurar, né? Nós formos procurar, o que acontece? Olha aí, ó. Arma, projétil, broto, rebento, tudo isso aí, tá vendo? Porque quando eu falar para você do significado dos nomes, que nós vamos ver depois, pastor, de onde que o senhor tira esse significado dos nomes? A própria My Bíblia aqui tem o seu campo de pesquisa que vai te dar aí o significado dos nomes, tá bom? Olha, então vamos voltar lá, vamos continuar lá, ó, tá? Então eu vou falar aqui, nós vamos ver como eles viveram. Então nesse período pós-dilúvio foi nascendo os primogênitos, por isso que eu coloquei aqui em verde, ó, tá? Pastor, por que o senhor colocou em verde? Porque depois eu vou porque Deus está escrevendo algo, está acontecendo algo nessa história aqui, ó. Tá lembrado lá na primeira aula que nós falamos sobre os descendentes de Sete, que Deus estava se revelando, estava acontecendo algo na história? Aqui também está acontecendo algo aqui na história. E para nós termos esta revelação, nós temos que ter essa visão ampla, procurando a genealogia, entendendo os acontecimentos, os períodos históricos, e através do significado dos nomes, Deus vai se revelando. Deus, ele se revela à humanidade aos poucos, ele vai aos poucos se revelando. Hoje nós temos a revelação completa através das Sagradas Escrituras, mas naquele período Deus estava se revelando. Hoje temos esta revelação. Então este período aqui, Deus também está se revelando. Olha aqui, então nós temos aqui no ano de 1657, no dilúvio, o nascimento de Arfaxade. Arfaxade, ele viveu 35 anos e gerou a Selá, tá? Deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Ó, ele viveu 35 anos e gerou a Selá. Então, Selá, ele nasceu no ano 1692. Pastor, como é que você chegou nesse ano? Você tem que assistir os vídeos lá atrás. Esses anos aqui em negrito é a partir de Adão, tá? A partir de Adão nós estamos seguindo a cronologia e tá os anos aí se passando. Então, Arfaxade, tá? Eu tô indo assim, irmãos, eu vou devagar, que é para você entender. Se você não entender, você pode fazer a pergunta aqui que nós explica. Ó, então nós temos aqui Arfaxade, viveu 35 anos, gerou Selá e gerou filhos e filhas. Temos aqui Selá ou Salá, né, Shelar em hebraico. Ele viveu 30 anos
e gerou Éber, da onde vem os hebreus. Os hebreus são os descendentes de Éber. Então, quando se fala povo hebreu, porque são descendentes de Éber. Então, temos aqui, Selá viveu 30 anos e gerou Éber. Então, você conta mais 30 anos, Éber nasceu no ano de 1722, ó, tá aqui, tá? Só seguir a linha aqui, ó, tá aqui onde Éber nasceu. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. Aqui, Peleg. Fazendo as contas, somando, Peleg nasceu no ano de 1756. Peleg viveu 30 anos e gerou seu primogênito Reu. Reu, ou no hebraico, Reu. No ano de 1786, a partir de Adão, 1786. Então, quando você vai fazendo esta somatória, você vai chegando aos anos. É assim que nós fazemos a cronologia e chegamos, então, ao número datal, o número de data. Ok? Por enquanto é crescente. Quando chegarmos em Jesus, nós vamos chegar exatamente em 4.000 anos. Aí você pega 4.000 anos e vem retrocedendo, que vai chegar a 0 em Adão, e você vai ter essas duas datas. Olha aí. A data negrito é crescente de Adão até Cristo, e a data aqui em vermelho é decrescente de Cristo a Adão. Tá bom? Então vamos lá. Reu viveu 32 anos e gerou a Serug. Olha aí. Então temos aqui Reu. Reu viveu 32 anos e gerou seu primogênito Serug. Então Serug nasceu no ano de 1818. Serug viveu 30 anos e gerou a Naor. Foi o primogênito de Serug. Naor viveu 29 anos e gerou Terá. Ok? Terá. Então chegamos aqui em Terá. Terá, ele viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. Então Terá, ele gerou Abrão, Naor e Harã. A mesma questão lá de Noé. A mesma questão de Noé. Qual é a questão? A Bíblia não diz quanto tempo levou do nascimento de Abraão, Naor e Terá. Ela só relata Abrão porque ele é o primogênito. É isso que os irmãos têm que entender. Então nós estamos fazendo a linha do tempo pelos primogênitos, ok? Pelos primeiros filhos nascidos da geração. Então nós temos aqui Abraão, que nasceu aos 70 anos da vida de Terá. Terá nasceu no ano de 1877, então 70 anos. Abrão nasceu no ano de 1947, ok? Abrão nasceu no ano de 1947, ó, descendo aqui a linha, Abrão tá aqui, ó. Por isso que eu deixei de azul aqui para você ver quando Abrão nasceu. Perfeito? Deu para entender? Então temos aqui o nascimento de Abrão. Então chegamos à conclusão, seguindo aqui as gerações, que Abrão nasceu no ano de 1947. Agora, lembra daquele versículo de Gênesis capítulo 9, versículo 29? É isto? 9, 29, que nós falamos que viveu Noé 950 anos? Olha aí que eu mandei você guardar esse versículo aí. Por quê? Olha aqui o que nós vamos descobrir. Então Noé viveu 950 anos. Então nós temos aqui, ó, o ano de 1056 foi o nascimento de Noé. 1056. 1056 Noé nasceu. Se Noé viveu todos os dias de Noé 950 anos, então o que nós vamos fazer? Você vai somar 950 anos com 1056, porque foi o nascimento dele. Então você vai colocar aqui, ó,
Ó, mais 950 anos, vai 1056, vai dar 1956. Ok? Ó, 1056 ele nasceu, com 950, é isso mesmo? Vamos fazer a conta? Vou fazer a conta aqui. É assim que você faz para você descobrir as datas. Tá? Então eu estou te ensinando, você está aprendendo hoje como fazer essas datas aí. Deixa eu pegar aqui uma calculadora. Tá? Que eu nem sei onde está a calculadora aqui. É no meu tablet. Tem a calculadora? Não tem, mas sempre vem, né? Calculadora. Não tem calculadora. Mas faça a conta aí e depois você pode postar. Então, 1056. Vamos fazer uma conta básica. 1056 mais 900 dá 1956. 1956. Mais 900, mas ele viveu 950 anos. Então, 1950 mais 50 dá 2006, é isso? 2006 anos? Se não for, depois você corrige aí. Mas 2006 anos. Aonde que vai parar 2006 anos, ó? Então nós vamos aqui, ó. Vai somando 2006 anos, ó. Ó, 1900, 2000, ó. É o ano 2000. Então Abraão, ele morreu aqui, ó. Aliás, Abraão não, Noé, ó. Olha aqui onde Noé morreu. Olha Noé aqui, ó. Tá vendo Noé? Dá pra ver aí? Vou por quê? Ó. Olha Noé aqui, eu até coloquei de vermelho. Noé morreu no ano 2006. Mas se Abrão nasceu no ano de 1947, que tá aqui, ó. Olha aqui, ó. 1947, que é essa linha azul que eu deixei aqui para você ver. Se Abrão nasceu no ano de 1947 e Noé morreu no ano de 2050, então Noé conheceu Abrão. Noé conheceu Abrão. Ele pode até ter ensinado Abrão. A Bíblia não nos relata, mas ele pode até ter ensinado Abrão. Tá? Pode ter ensinado Abrão. Nós não sabemos essa questão, o que aconteceu, se realmente eles se afastaram. Pode ter saído de casa? Pode, mas Abraão pode ter viajado, muita coisa pode ter acontecido aí. Tá? Então nós vemos que Noé, ele viu uma boa parte da sua geração. Então quando Abrão nasceu, vamos usar o termo Abrão, quando Abrão nasceu, Noé estava vivo. Olha aqui, ó, Peleg morreu antes de Noé, Reu morreu antes de Noé, Naor morreu antes de Noé. Então Noé viveu bastante, irmãos, tá? Então vamos ter essa visão completa aqui de Noé. E outra coisa que a Bíblia não mostra, mas nós vamos ver na cronologia, que Abrão, ele viu o nascimento de Jacó e Esaú. Abrão estava vivo quando Jacó e Esaú nasceram. E quase ninguém fala sobre isso. Abraão, Isaac e Jacó. Dá a entender que quando Jacó nasceu, Abraão tinha morrido. Tinha não. Abrão estava vivo. Quando nós olhamos a cronologia, Abrão estava vivo. E aí sim, quando Deus chama Abrão e o transforma em Abraão, aí sim essa família não se dividiu. Eu posso até aceitar que Noé, se afastaram de Noé, mas realmente a história eles se perderam, mas Abraão, ele não se afastou da sua família. Ele manteve a família unida. Então Isaac e Jacó, né? Jacó e Esaú, quando nasceram, Abraão estava vivo e possivelmente Abraão participou da infância de Isaac e Jacó, mas nós vamos ver isso mais para frente. Voltando aqui, irmãos, ó. Então você vai seguir. Se você não tiver aí esse gráfico, entre em contato com a secretaria que ela vai mandar o gráfico para você aí. Você vai ter esse gráfico em mãos, tá bom? Então aqui nós temos esse período de tempo de Noé até Abrão.
Noé viu toda essa geração Noé estava vivo, e Noé vivenciou, observou tudo o que aconteceu aqui. E ele viu como que o homem se perdeu de novo. Se perdeu de novo. Se afastaram da presença de Deus. Tanto que Deus, quando foi fazer a aliança, ele fez aliança com quem? Fez com Abrão. Foi com Abrão. Então Deus, ele faz uma aliança com Abrão. Ele faz uma aliança com Abrão. Por que que Deus fez aliança com Abrão? Porque os demais tinham se afastado da presença de novo. Então nós vemos lá o período de Adão até Noé, que se afastaram. Veio o dilúvio, Noé, que é consolo, pregou a palavra de Deus, falou sobre o dilúvio, eles tinham chance, não reconheceram, veio o dilúvio, começou de novo a humanidade, Noé foi tendo seus filhos, tá? E tem a questão da maldição de Cã, que nós vamos tratar isso no outro vídeo só sobre essa maldição. E Noé continuou de novo a sua geração, Noé viveu, assim como Adão viu toda a geração, Noé também viu toda a geração. Assim como Adão viu todo mundo se desviar, quando chegou em Noé, só tinha Noé justo, Noé também viu todo o seu povo se desviar ao ponto de chegar em Abrão. E só Abrão foi achado justo para Deus fazer uma aliança. E aí Deus então suscita um povo de Abrão para dele fazer pai de uma grande nação. Porque o intuito de Deus, em Gênesis 12, era que através de Abrão fosse abençoado todas as famílias da terra. Então, perceba, quando nós olhamos nesse aspecto cronológico, nós vemos isso acontecer. Então, deixa eu voltar lá. Olha aqui. Então, nós estamos aqui, tá? Você já viu aqui essa geração. Então, o que aconteceu aqui que todos se afastaram? Tá aqui tudo verdinho. Os verdes, os descendentes de Sem. Todos se afastaram da presença de Deus. Então, deixa eu mostrar isso aqui para você. Deixa eu mostrar isso aqui para você e deixa eu ir agora aqui para nossa lousa, né? Deixa eu ir aqui para nossa lousa para poder eu te mostrar isso aqui. Ó. Vamos ver então o que aconteceu aqui. Então eu quero te chamar a atenção para o que está acontecendo aqui. Acompanha comigo aqui. Então, temos aqui o primeiro homem. O primeiro homem, tá? Quem foi aqui o primeiro homem? Olha, pega aí, isso aqui é revelação, tá? Nós estamos aqui falando da geração e você está tendo revelações de Deus aí. Então temos aqui o primeiro homem, Adão, né? Então temos aqui Adão, que escreve com o Aleph no hebraico. Adão se escreve com Aleph, Dalit e o Men Sufit, tá? Aleph, Dalit e o Men Sufit. É assim que escreve Adam, e se lê Adam. O Aleph, ele é uma letra muda, tá? Letra muda. Ele não tem vocalização. O que vai dar vocalização são esses acentos chamados de necudotes, pontuações. O que acontece? No hebraico, irmãos, não possui vogais. Então não tem como você vocalizar para ler, dar vogal a uma língua que não possui vogal. Tá? Então é por isso que na transliteração há tantas pessoas aí que falam, não, mas se lê assim, não se lê assim, isso aqui tem que ser com I, não, aqui é com O, porque não existe no alfabeto hebraico letras vogais. O alfabeto hebraico, a escrita hebraica, ela é composta só por consoantes, tá? Então o que nós estamos vendo aqui é uma escrita hebraica. Então existem 3 passos. Anota aí, 3 passos para você entender o hebraico. Ou três passos que você deve entender. Deixa eu voltar aqui para falar mais de perto. Ó. Existem 3 passos para você entender o original hebraico. E nós temos o nosso curso de hebraico. Você pode entrar em contato aí com a nossa secretaria e solicita aí o curso de hebraico. Eu quero conhecer o curso de hebraico, eles vão te passar e você vai conhecer. Porque você tem que conhecer primeiro todas as vogais, tá?
E aí, quando você conhecer as vogais, você vai então aprender sobre o hebraico. O que acontece? Existem três coisas. Eu disse que existem três maneiras, três coisas que você deve saber. Primeiro, a escrita. Primeira coisa para você ler e entender o hebraico, você tem que entender a escrita, conhecer o alfabeto. Então você tem que conhecer a escrita. Não possui consoante, não existe sílabas, não são palavras silábicas, tá? Não tem sílabas. Se escreve da direita para a esquerda, são coisas básicas que você tem que saber. Então, primeiro, escrita. Segundo, transliteração. É quando você vai transliterar, ou seja, a transliteração é como você lê. Então você vai transliterar. E terceiro, a tradução. Então, ó, escrita, transliteração e tradução. Acompanha aí o processo. Vamos lá? Então nós temos aqui, ó, a escrita. Então temos aqui o Aleph, o Aleph, o Dalit e o Men Sufit, que é o Men quando vai para o final da palavra. É o Men Sufit. Aleph, Dalit e Men. Como ler isso aqui? Então tem que ser feita a transliteração. O que aconteceu? Com o passar dos anos, existiu uma classe judaica, um povo judeu chamado de maçoretas, são os maçoretas. E eles então adotaram, criaram pontuações, criaram sinais de pontuações para que pudesse ser lido no português a palavra hebraica, tá? Então essas pontuações que vão vocalizar, que vão dar sinais de vogais na palavra hebraica. E essas pontuações são chamadas de necudotes, foi os maçoretas que adicionaram. Quando foi isso? Aí você faça o nosso curso. Ó. Então nós temos aqui os sinais. E aqui nós temos o patar e o kamat, que vai dar... então esse aleph que é mudo, com esse acento, com esse patar, ele vai dar a conotação silábica vocalizada do A. Então aqui nós sabemos que é um A. A. E aqui é um Dalit, que representa a letra D do alfabeto português, mas não tem vogal. Então foi colocado esse kamates, que é chamado de kamates, esse necudotes, que é o A aberto. Então temos A, que é um A um pouco mais forte. Então temos aqui Adá. E aqui temos o Men, que termina com M. Então nós temos aqui Adam, termina com M. Aí você tem que fechar a boca. M. Então temos aqui Adam. Então já temos a transliteração. Adam. Tá? Então temos a transliteração Adam. Então nós entendemos a escrita e fizemos a transliteração de como se lê usando os necudotes dos maçoretas. Adam. Então o que significa Adam? Agora traduzimos para o português. Adam significa Adão. E esse nome Adão tem um significado, né? Tem um significado também. Então Adão teve um filho, a sua imagem e semelhança, que foi Sete, que é o terceiro filho que tomou o lugar do primogênito. Então nós temos aqui Sete. Olha aí. No original hebraico, a palavra, o nome Sete é escrito com duas letras consoantais. É usado o Shin, isso aqui é o Shin, que ele pode ser Shin ou Sim. Ele pode ser como S ou SH. O que vai determinar se ele é S ou SH é uma pontuação que tem em cima dele. Olha, que é essa pontuação aí. Se a pontuação estiver aqui, então você lê Shin, ela é a letra Shin. Se a pontuação estiver do outro lado, ela é a letra Sim. E aí ela representa a consoante S do nosso alfabeto do português. Mas como ele tem esse acento aqui, então ele representa o SH da nossa língua portuguesa e você lê como Shin. Como se fosse aí chiclete, né? Mas com a letra SH, não com a letra C. Tá? Shin com SH. Porque o Shin aqui ele começa com S. Então temos aqui um Shin.
E essa letra é a letra Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Então nós temos aqui duas consoantes. Shit, shit. Qual é a vogal? Não tem vogal. Aí entra os necudotes, a pontuação que os maçoretas criaram para vocalizar a palavra hebraica. Olha aí, aí entra aqui o tserê, que são esses dois pontinhos. E por causa desses dois pontos, você vai ler como E. Então você vai ler she, she. E aí nós temos só a letra T, não tem vocalização. É uma consoante muda no final. Então como que vai ser essa transliteração? Shet, shet. Então nós temos aqui shet. O que significa shet? Para traduzirmos aqui para o nosso português. 7. Então Adão teve shet, que é 7. Isso aqui é tão glorioso, irmão, que o que significa o nome shet? Shet é da raiz shemot. Você já viu lá no hebraico, se você já viu nós falar da Torá, sabemos que o primeiro livro, olha aqui, ó, o primeiro livro é Bereshit, no hebraico Bereshit, que é princípio. Como que se chama o segundo livro? Shamot. Shamot, porque tem o Shin, o Men e o Tav. Shamot. E Shamot que é a raiz de Shemor, que é nome. Né? Então, nome. Então, o que significa Shet? Shet significa compensação, né? Que é o nome 7. 7 significa compensação. Por colocar. Então, por Adão ter perdido Abel e Caim ter sido marcado, então ele foi o quê? Compensado. Foi colocado por... nós vimos isso bem na nossa primeira aula. Então, só estou mostrando para você como que você vai chegar a algumas revelações que nós vemos para entender. Só que, além do significado do nome, tem o significado das letras, fora a gematria. Por exemplo, a letra Shin significa comer, consumir, alimentar. Ela é representada por um dente. Ela tem a pictografia dela no hebraico, você aprende isso. Então, significa Shin, comer, consumir, alimentar. O que significa a letra Tav? A letra Tav, ela significa marca, sinal. Olha aí, pacto, cruz. Então a letra Tav significa marca, sinal, pacto, cruz. Tá? Esse é o que significa dentro do alfabeto hebraico o significado das suas letras. Então nós temos aqui Adão, o primeiro homem, né? Tem um significado, mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Então Adão, o primeiro homem, que teve uma compensação, 7, que ia dar agora início a uma geração. Então a geração que vinha de 7 era uma geração que era para se alimentar daquilo que Deus tinha. Olha aí, 7, comer, consumir, se alimentar, ter em si uma alimentação sadia. De quem? Olha aí, da marca, do sinal, do pacto, da cruz. Então esta geração era para ter a marca, a cruz, o sinal, o pacto com Deus. Olha aí, tá vendo? Só que nós vemos que a geração de 7 até Noé, eles perderam porque não se alimentaram de Deus, mesmo tendo Enoque, mesmo Adão ensinando sobre Deus, eles perderam, não se alimentaram, não guardaram a marca, não guardaram o sinal, não guardaram a cruz, não guardaram o pacto e se afastaram. Aí Deus, através de Noé, ele começa de novo. Então, Adão foi o primeiro homem da humanidade que deu início à humanidade. E nós temos agora Noé que vai dar início à humanidade de novo. Mais uma vez, um pai e um filho. Então, esse pai Adão e esses 7 escreveram uma história. Agora vem Noé para escrever outra história. Noé, ele é composto por duas consoantes hebraicas. A consoante Nun, que está aqui, é Nun, que representa a consoante N no nosso alfabeto em português, e a letra
ret, que representa consoantalmente, o R é lido com 2 R, ret. Se escreve chet, mas se lê como ret. Então, no nosso curso de hebraico você vai ver isso. Só que sem a pontuação, irmãos, fica difícil de você ler. Então entra aí a pontuação dos maçoretas. Olha aí. Agora aqui nós temos um golã e temos aqui um patar. Então esse num com o golã aqui, golã, né? Desculpa. Esse necudote, esse acento golã é para dar a consoantal de o. Então você vai ler como o, né? As vogais o. Então aqui é para dar a vogal o. Então esse o com N vai dar no. E esse sinal aqui, lembra que no Adão, ele é para dar a conotação de ar. Então fica no ar, porque termina com ret, que é conotação de R. No ar. Mas não escreve com R, escreve com CH. É complicado. Faça o curso de hebraico que você vai entender. Então, temos a transliteração. Olha aí, Noar. O que significa Noar? Noé. E aí, temos a escrita, transliteração e aí agora a tradução. Noar. E Noé, ele também teve um filho. Qual foi o filho de Noé? Ele teve 100. Ó, ele teve 100 cães Jafé. Mas 100 era o primogênito. Ok? Então, ele teve 100. Que escreve também com Shin. E só que termina com mensufit. Olha, mensufit. Men. Perceba que o 7 se escreve chet. Então eles tinham que ter a marca, o sinal, o pacto, mas perderam. Agora começa com 100, shen. Agora, como que nós vamos ler? Com a vocalização dos maçoretas. Olha aí, ó. Temos aí então a pontuação em cima do Shin para sabermos que é SH e não só S. E temos agora aí o Tsere para sabermos que é E. Então você vai ler Shem. Aqui é Shet. Aqui é Shem. Transliteramos. Shem. Olha aí. Quando nós quisermos procurar o significado no original hebraico, tem que ser feito todo esse processo. Isso aqui nós estamos fazendo uma exegese hebraica do significado das palavras. Nós não entramos ainda na gematria, que é outra coisa espetacular, tá? Ainda não estou falando de gematria. Então, só para você entender o que Deus está fazendo. Então, o que significa Shem? O nome Sem. Temos aí Sem. O que significa o nome Sem? Olha aí. Nome, reputação, monumento, memorial. É o que significa o nome. Então, isso aqui é o que significa o nome, não o que significa as letras. Então, temos o significado do nome. Porque Shem é nome, que usa o Shin, Shemone. Então, nome. Ele tem a raiz. Então, significa nome. Reputação, monumento, memorial. Então, olha, essa descendência que era para seguir com a marca, com o pacto, se perderam. Agora, Deus levanta Noé, que é o consolo, né? Que é o descanso. E aí, ele tem a Sem, que vai começar agora um novo nome, uma reputação, um memorial. Era para começar algo diferente, era para ser algo memoriável a Deus, era para ser um monumento a Deus, para ter uma reputação abençoada para com Deus. Mas sabemos que também essa geração se perdeu. Agora, quais o significado da letra do nome do descendente de Sem? De Shem. Qual o significado da letra? Vamos ver? Então temos aqui o Shin, igual aqui, ó, comer, consumir, alimentar. Então, novamente, Deus está dizendo, olha, a primeira geração era para se alimentar do pacto, era para se alimentar do sinal, da marca que Yahweh e Yaush ia dar para o seu povo, mas não aconteceu. Então agora, Shem, que essa geração possa se alimentar,
possa consumir. O quê? Olha aí. Men significa água. Men, a letra men. Água, vida, regeneração. Então agora, após o dilúvio, é para que haja uma descendência regenerada. É para que haja uma descendência. Então, com Sem, com Shem, nós vamos começar agora a se alimentar da água, da vida que é Deus, da palavra, dos preceitos, dos ensinamentos, dos mandamentos, para que nós possamos nos regenerar do que foi e do que aconteceu lá na primeira geração, que foi consumida pelo dilúvio. Olha que coisa gloriosa nós estamos tendo aqui. Então, tinha uma história, Deus tinha um propósito que estava para começar a ser escrito, ok? Agora, veio a descendência de Sem. Então nós temos aqui, ó, Sem. Qual é o significado de Sem? Nome, reputação, memorial, monumento, que nós já vimos lá, já te mostrei. Sem gerou Arfaxade. Qual é o significado do nome Arfaxade? Eu falei como peito, né? Ele amaldiçoou a mamadeira. Parece que não tem sentido, mas é o significado do nome, tá? Arfaxade gerou Salá. O que significa o nome Salá? Broto, arma, projétil, enviar, despedir, deixar ir, entender. Tudo isso aí é o significado do nome Selá ou Salá. Eber, eu queria poder fazer uma exegese no original hebraico com você, mas não dá tempo, a aula fica muito extensa. Eber, qual o significado do nome Eber? Região da além de, uma região da além de, uma região oposta. Tá? Olha o significado do nome. Reu, amigo, pastagem, associa-te, alimenta-se. Tudo isso você encontra o significado, tudo pela Bíblia lá, o My Bíblia que eu uso, que eu já mostrei para você no início. Você consegue ter esse significado aí, tá bom? Então nós temos aí Reu. Reu gera quem? Reu gera Serug. Serug significa ramo entrelaçado. E aí Serug, ele vai gerar Naor. Naor significa resfolegante, que bufa. O que é resfolegante? Aí nós precisamos do auxílio do dicionário de português para entender o que significa resfolegante. Eu marquei aqui. Resfolegante é tomar fôlego. Sabe quando a pessoa está perdendo fôlego? Aí ela está resfolegante porque ela está tomando fôlego. Ela precisa tomar fôlego. Né? Resfolegante. Ou que bufa. Então, quando está assim respirando, então pode ser chamado também o que bufa. E aí esse resfolegante que precisa tomar fôlego, Naor, gerou a Terá. Qual o significado do nome Terá? Parada para acampamento, estação. Esse é o significado do nome Terá. Parada para acampamento e estação. E Terá gerou Abrão, não Abraão, Abrão. E Abrão significa o quê? Pai exaltado. Em algumas traduções vou dizer que o pai o exaltado é meu pai. Coloquei aqui entre parênteses porque algumas traduções diz que o exaltado é meu pai. E pai exaltado. E muitas pessoas acham que este nome que Abrão tinha foi Deus quem deu. Não, esse nome não foi Deus quem deu. Quando Deus faz um pacto com Abrão, ele muda esse nome. Por que ele muda esse nome? Porque esse nome não reflete a vontade de Deus. Por quê? Porque essa geração se perdeu também. Viu lá o que nós falamos, a questão de Sete, né? de Sete, quando nós analisamos, era para esta geração se alimentar da água, da vida,
era para ser uma geração regenerada pelo que aconteceu no primeiro, antes do dilúvio, e agora essa geração ela se perdeu. Agora vamos ver o que Deus revelou aqui nessa história, o que revela. Então nós temos aqui, ó, vamos lá, temos aí Sem, memorial. Então era para essa geração de Sem, que veio de Noé após o dilúvio, era para ser um memorial, era para ser um monumento, ter uma reputação diante de Deus. Era para ser um memorial de Deus na terra essa geração agora. Mas ela se perdeu. E o que nos conta a história através dos nomes? Vamos lá? Olha aí, Arfaxade, Selá, Eber, Reu, Serug, Naor, Terá, Abrão. Eu falhei como peito. Quer dizer, peito aqui fala de amamentar, tanto que você vê que o próximo significado, ele amaldiçoou a mamadeira. A mamadeira é o objeto de alimentação. Então, quando se fala em peito, está falando em consolar, acalentar, alimentar. Então, a Arfaxade já está refletindo no nome que já falhou. A geração já falhou. Quando nasce Arfaxade, Sem era para começar uma geração que ia ser um memorial diante de Deus, mas já começou falhando. E nós vamos ver isso. Falhei como o peito, falhei como sendo aquele que consolaria, como sendo aquele que alimentaria. Falhei como sendo aquele que seria um repouso de memorial a Deus. Falhei. Olha aí. Falhei como peito. Despedi. Olha, despedi. Deixei ir. Já fugi do intuito. Olha aí. Despedir. Região da além. Sempre se afastando. Ele foi para a região da além. É uma região oposta ao que Deus queria. E associa-te. Associa-te. Reu significa associa-te, amigo, pastagem, alimenta-se. Mas pela história que está acontecendo, o que encaixa mais é associa-te, porque ele começou a ter associações. Associações. Começou a haver aqui uma perca de identidade. E essa associação foi entrelaçada. Foi uma associação entrelaçada e resfolegante, aonde precisou de resfolegante, que significa, olha aí, tomar fôlego. Então, precisava tomar fôlego a geração, porque estava saindo da presença de Deus, estava se afastando. E aí veio Terá, que parou para acampamento. E aí você sabe que Terá parou lá na cidade, começou a fabricar ídolos. Então, a história da descendência foi se perdendo novamente. Novamente se perdeu. E quando nasce Abrão, Terá coloca o nome de pai exaltado. Ou o exaltado é meu pai. Não se referindo a Deus, mas esse pai exaltado é humanamente falando, se referindo à pessoa de Terá. Que Terá era o exaltado. Terá era o bam, né? Se achava que era só riqueza, vendedor de ídolos, se esqueceu de Deus, cometeu idolatria. Então vemos aqui a perca da identidade novamente escrita na história por toda esta geração. Deu para entender? Olha aí. Então nós temos aí toda esta geração aqui, ó. Toda esta geração, mais uma vez se perdeu, e Abrão, quando nasce Abrão, recebe o nome do pai exaltado Terá, não querendo engrandecer a Deus. Tanto que Deus, quando chama Abrão, olha aqui, ó, Gênesis capítulo 12, versículo 4, tá? Quando Abrão sai de Harã, então Deus chama Abrão, tá? Deus chama Abrão. Abrão ainda vai com o pai dele até Harã, e de Harã, então, ele se separa de seu pai. Então a Bíblia diz aqui em Gênesis 12, 14, vamos ver isso aqui? Gênesis 12, 14, vamos ver que é bom a gente ver, ó. Gênesis 12 e o versículo 14, olha o que diz.
Gênesis 12, 14. Será que eu marquei errado? Não, 12, 4. Desculpa. Hoje eu tô ruim aqui. Então, Gênesis, vamos lá de novo. 12, versículo 4, não é 14. Versículo 4. Olha aqui, ó. Partiu, pois, Abrão. Ainda é Abrão. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos. Então chegamos aqui à conclusão que Abrão, desculpa. Que Abrão, ao sair aqui, ó, com 75 anos de idade, no ano 2022, ó, Noé morreu no ano 2006. E quando Noé morre no ano 2006, a visão de Noé é de um desvio total da sua descendência. Aí no ano 2022, Abrão sai de Harã com 75 anos. Tá? Sai de Harã com 75 anos. E aí vai passar o processo. E aí Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E aí você vai lá em Gênesis 12, que ele muda o nome para Abraão, para ele se tornar então pai de uma grande nação, tá bom? E aí temos então Abraão. Então perceba que Noé, ele viveu e toda essa geração aqui, ela se perdeu novamente. Então quando Deus, voltando aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Então quando Deus aqui vê o pai exaltado, esse pai não reflete o que Deus quer. Então aí Deus tira Abrão, porque Abrão era fiel, não tinha se contaminado, porque no mínimo ele guardava os preceitos. Talvez ouviu falar da sua descendência, porque Noé ainda estava vivo quando ele nasceu. Tá? Acabamos de ver aí cronologicamente que Noé estava vivo. Noé podia ter passado uma vez lá na cidade, muita coisa podia ter acontecido que a Bíblia não relata, é uma incógnita. Só nos deixa aqui motivo de especulações. Mas sabemos que Noé estava vivo. Então, Abrão aqui, meu querido, olha, pai exaltado, não refletia o que Deus queria. E aí Deus faz o quê? Deus pega, então, e muda o nome de Abrão para Abraão. Tá? E aí sim ele vai cumprir com a vontade de Deus. E novamente Deus faz um pacto com Abrão para reescrever a história de novo. Então perceba que o povo, ele tinha muitos altos e baixos, desviou da primeira geração lá, nos primeiros 1000 anos, se desviou quase nos primeiros 2000 anos posterior que vieram, né? E aí em 2022, nos mais 1000 anos de desvio, aí Deus mais uma vez faz uma aliança agora com Abraão, e aí fica essa aliança com Abraão para a nossa próxima aula, tá bom? Deus abençoe sua vida, continue conosco. Olha aí, Dan, ó, os irmãos que estão conosco, né? Vamos ver aqui os irmãos. Posidônio está dizendo, paz do Senhor Jesus Cristo, execute que tua casa, pastor Gilmar, sou eu, Posidônio. Olha aí, que Deus abençoe, Posidônio, eu sei que é você, porque me aparece aqui. Temos aí o Dan, né? O Dan é o nome do meu primeiro filho, o meu primogênito chama Dan, meu filho mais velho chama Dan, mas é Dan da tribo de Dan mesmo, é D-A-Tio, é um tio, até hoje ele fica bravo comigo que eu coloquei de Dan. E aí eu tenho agora o nosso irmão Dan, não é à toa que genealogia, árvore cronológica é importante para os hebreus, pois cada nome revela algo, é isso mesmo, né? Se nós formos seguir aqui, nós vamos ficar o dia todo aqui falando sobre isso, e sempre é uma matéria que muitas pessoas não gostam de estudar, que é cronologia bíblica, mas é muito importante para se conhecer a história e o que Deus está revelando no decorrer da história. Não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. É isso mesmo, Dan. Eu sou Daniel. Deus abençoe, Daniel. Mas o meu filho é Dan mesmo. Então, você está correto. Nós temos que entender a história. Às vezes nós queremos ministrar, pregar e não entendemos o contexto dos acontecimentos. É muito importante porque Deus está se revelando. Tem significados espirituais?
Tem, porque a Tanakh, né, a Torá, ela é uma sombra do que iria acontecer mais na frente. Então é a sombra, é o que reflete a luz que viria. Então nós temos que entender, e por isso que nós estamos aí nessas aulas acompanhando todo esse momento aí, tá bom? Então nós temos sim, já vamos aqui para mais uma aula, mas nós vamos deixar então para continuar na próxima aula. Então não perca a próxima aula. Hoje ainda eu quero ver se eu gravo daqui a pouco a matéria de Epístolas Paulinas, que nós vamos iniciar a matéria. E aí fique então com esta palavra até Abraão, né? Até Abraão, porque Deus ainda não mudou, nós estamos em Abraão, no ano 2022, ele é chamado. Então, temos os primeiros 1000 anos que aconteceu, os primeiros 2000 anos o que aconteceu. E aqui fica bem claro quando nós começamos a examinar a palavra de Deus, tá bom? Meus amados, Deus abençoe as suas vidas. E aí nós voltamos então com a nossa próxima aula, que vai ser a 4ª aula sobre cronologia, e nós vamos seguindo aí, falando dessas coisas maravilhosas. Deus abençoe as suas vidas, fiquem na paz do Senhor. Não esquece de curtir aí os nossos vídeos, compartilhar, se inscrever no canal. Estamos quase chegando aí a 1000 inscritos. Depois nós vamos rumo a mais para frente. Mas nos abençoe com a sua participação, que para nós já é o suficiente. Fiquem na paz. Shalom a todos.